Pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora como que vocês fazem a montagem da camisa na sublimação total. Eu escolhi aqui o tamanho M, então eu já entrei no nosso site, já baixei o nosso gabarito e eu já fiz aqui o nosso uniforme, tá? Então, aqui eu vou, a frente, costa e as mangas da camisa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é desagrupar esse arquivo que vem todo agrupado, tá bom? E aí, como eu já tenho um fundo e eu já tenho a logo, o meu já está montado aqui no formato quadrado, eu vou pegar esse arquivo que eu já tenho e vou simplesmente fazer um power clip nele para dentro desse formato da camisa, tá bom? Foi o fundo. A minha frente não estava agrupada, então ele foi só o fundo, tá? A gente tem que ficar atento a isso aí na hora que você for fazer essa montagem, tá bom? Vamos lá, meu fundo foi, ok. Ele já tá no formato que eu quero, a altura para mim tá boa, eu gosto ela bem aqui em cima, então para mim tá bom. Então isso vai depender de quando você for montar o seu arquivo, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer, aqui embaixo tem um tamanho, tá? Como a gente trabalha com a máquina de corte a laser, a gente precisa ter esse tamanho na camisa, porque depois que ela corta a laser, a costureira não vai saber qual o tamanho se não tiver esse tamanho. Então, esse tamanho tem que ter e tem que estar visível. Se o meu arquivo for escuro, eu preciso que esse tamanho fique o mais visível possível. Então, sempre quando ele for preto, azul, tudo que for muito escuro, você vai botar o tamanho de uma forma que fique mais aparente, tá bom? Não mexo nessa linha preta, essa linha preta ela tem que estar em 3 milímetros e tem que ser preta, conforme está no gabarito, isso vocês não vão mexer. A única coisa que vocês vão mexer aqui é na cor do tamanho e depois que você fizer o seu arquivo e ver que está tudo ok, vocês vão deletar essa linha coral e essa linha rosa. Feito isso, você joga esse frente mais para cima, tá? Que isso daí é só para você identificar o que é frente, o que é costa e o que é a manga da camisa. Você vai agrupar esse desenho, porque se você não agrupar, o tamanho não vai sair, tá? Então, você precisa agrupar. Seleciona, dá um Ctrl G para agrupar, ou se não, se você não quer dar um Ctrl G, não sabe como também, você vai com o botão direito do seu mouse e clica em agrupar. A frente da sua camisa está feita. Agora eu vou para as costas. Vou desagrupar, tá? Vou pegar as minhas costas aqui, que eu já tenho também, já está montada. E vou dar um power clip para dentro do formato dessa camisa. Feito isso, vou verificar o tamanho lá, a cor. Vou mudar a cor e vou deletar essa linha coral, tá? Tá dentro do tamanho que eu quero. Eu não tenho muita coisa escrita. Então, o que é essa linha coral e essa linha roda? É exatamente isso que eu coloquei aqui em cima, tá? A linha aqui em cima não, perdão, na explicação aqui ele vem dizendo o que seria cada linha dessa, tá bom? Então, depois vocês derem uma olhada aí, para o vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente que a gente está à disposição. Feito isso, eu vou deletar a minha linha coral, vou agrupar, tá? Vou dar um Ctrl G aqui que eu acho mais fácil e vou fazer a minha manga, tá? Desagrupo a manga, boto em Power Clip, mudo a cor do meu tamanho, deleto a minha linha coral e agrupo. Feito isso, não selecionou tudo não. Vamos lá. Agora foi. Feito isso, agora eu vou exportar o meu arquivo. Não posso fazer isso aqui, tá, gente? Exportar tudo junto. Não posso. Tem que exportar um por um. Então, eu vou exportar a minha frente. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir uma pasta. Vou botar novo aqui. Vou botar forte, tá? Dentro dessa pasta, eu vou colocar lá, ó. Frente M.
Eu gosto de botar quantidade também, tá? Eu preciso de 2. Então, eu vou exportar essa M. Lembrando que você precisa ver qual foi o modo de cor que você fez o seu arquivo. O meu arquivo foi feito em CMYK, tá? Então, eu preciso... o meu arquivo foi feito em RGB. Eu preciso exportar ele no formato de RGB. Outra coisa que eu vou sinalizar aqui a vocês, na hora que eu for exportar, isso daqui é muito importante. Quando você vai exportar, para você exportar somente aquela frente ali, essa opção tem que estar selecionada. Por quê? Ela vai exportar somente apenas aquilo que você selecionou. Se essa opção não tiver marcada, ele vai exportar tudo que tem dentro da página, tá? Então, essa opção tem que estar selecionada aqui. Deixa eu voltar lá, forte. Então, eu quero 2 frente M, tá? Então, eu vou colocar aqui, 2 frente M. Vou vir aqui em modo de cor. Como eu fiz em RGB, eu preciso exportar em RGB, porque senão ele vai mudar a cor. A cor que eu fiz vai ser uma coisa e a cor que eu exportei vai ser outra, tá? Vocês precisam estar muito ligados nisso. Não sei se aqui vocês conseguem identificar. O RGB tá azul, tá vendo? Ele é bem um azul marinho, um azul escuro. Eu vou deixar aqui em CMYK, ele vai mudar aqui, vocês vão ver que vai dar uma diferençazinha de cor. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir visualizar no vídeo, mas o fundo dele fica mais escuro, como se fosse um preto, tá? Então, vocês precisam ficar ligados nessa questão. Se você fez na paleta de CMYK, você vai exportar em CMYK. Se você fez na paleta de RGB, você vai exportar em RGB. Feito isso, vocês vão verificar se há transformações dele está em centímetro e se está em 100%. Se não tiver em 100%, se tiver em 50%, ele vai modificar o tamanho do seu arquivo. Então, aquele arquivo que é com 54 centímetros, como aqui não está em 100%, ele vai diminuir. E aí, quando a gente for colocar para imprimir, vai estar num tamanho diferente do tamanho da camisa, tá? Andresa, e aí como é que vai fazer? A gente não verifica arquivo de cliente de revenda. Nós temos todas as informações, nós temos os gabaritos, nós estamos tendo vídeo para vocês, porque essa parte de vídeo que eu estou fazendo agora, isso não é uma ferramenta da Forte. A Forte, ela faz o quê? Ela faz a impressão do seu arquivo, ela prensa o seu arquivo, ela costura seu arquivo, ela te entrega a camisa pronta. Toda a parte de montagem é de responsabilidade do revendedor. Eu só estou dando uma dica aqui para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, que esteja com dúvida, vocês podem chamar a gente também, que a gente vai aconselhar naquilo que a gente puder, tá? A resolução sempre em 300, tá? Sempre em 300. Feito isso, você vai dar um OK. Fez OK, ele já exportou. Então, agora a gente vai exportar a parte das costas. Então, você vai selecionar a parte das costas, vai dar um clique nela, arquivo, exportar. Você vai vir aqui, lembra que tem que estar marcado. Quando você faz uma vez, ele reconhece e vai em todos, tá? Então, fica ligado nisso aí. Então, vou colocar aqui, ó, 2 vezes costa M. Vou lá, botar em RGB. Vou ver se o meu arquivo aqui tá em 100%, 300, OK. Mesma coisa agora eu vou fazer para a parte das costas, tá? Arquivo, exportar. Outra coisa que eu esqueci. O tipo de arquivo, como o meu já fica salvo, já foi. Esse tipo de arquivo, ele precisa estar em JPEG, tá, galera? Andresa, mas eu gosto de botar em DTF ou em PDF. Ok, você pode exportar em PDF. Porém, se você for exportar em PDF, você vai ter que converter o seu arquivo primeiro em curvas e depois ou você converter em bitmap, tá? Se não for feito dessa forma, como é PDF, tem algumas particularidades do PDF que não cabe eu falar aqui nesse vídeo, que não é para isso. Eu prefiro que vocês enviem JPEG, porque a margem de erro é praticamente zero, tá? Então, é só uma dica. Caso vocês queiram enviar em PDF, precisa estar convertido em bitmap, tá bom?
ou convertido em curvas. Lembrando que a manga, como é igual, eu vou usar a manga pro lado direito e esquerdo, então eu não tenho por que colocar manga direita e depois exportar manga esquerda. Como ela é igual, eu vou colocar lá 4 mangas, tá? Vou colocar aqui RGB. Vou olhar aqui, tá tudo ok. Ok. Feito isso, o meu arquivo de camisa de sublimação está pronta, tá, galera? E aí você vai fazer isso sucessivamente para se você tiver outros tamanhos, tá bom? Qualquer dúvida, chama a gente.